No âmago da inquietação humana acerca da natureza, da verdade, da realidade do espírito humano, do aqui, do além-mundo, o gnosticismo sempre aparece com uma arquitetura teológica que se pergunta se o cosmos, com suas texturas de dor, suas falhas e finitudes, não seria o subproduto de um erro, como se fosse uma falha no tecido da plenitude divina. Essa intuição, desde os desertos do Egito, as margens do mar Mediterrâneo, teima em reaparecer agora no século XXI, encontrando solo fértil nas redes sociais, na desolação das instituições contemporâneas, transfigurando-se como se fosse agora uma teologia da simulação que busca desesperadamente sair dessa existência material degenerada e falhada. O drama gnóstico se inicia na quietude insondável do pleroma, a plenitude onde o Deus desconhecido, o abismo, reside numa alteridade absoluta, num silêncio que precede qualquer palavra e numa luz que ignora qualquer sombra. Dessa unidade emanariam, na mitologia gnóstica, os éons, as potências divinas que formam a estrutura da divindade como pares de forças que dançam em harmonia no eterno. Sofia, a sabedoria, o último desses éons, se torna a protagonista então de uma tragédia cósmica ao sucumbir a uma paixão desmedida, ao sucumbir ao anseio por compreender a essência inalcançável da plenitude sem a mediação de seu par, uma síncope do desejo que busca o absoluto através de um salto temerário. Esse movimento, nascido de uma sede de conhecimento que ultrapassa os limites da própria natureza divina, provoca uma instabilidade na harmonia do pleroma, resultando na expulsão, ou talvez transbordamento, de uma parte da essência de Sofia para as regiões inferiores do vazio, onde a luz se fragmenta e a treva acaba se tornando possível. O fruto dessa falha, dessa instabilidade, é o tal do demiurgo, uma criatura disforme, arrogante e herdeira da força criativa da sua mãe, porém desprovida de sabedoria e luz. Yaldabaoth, o filho do caos, olha para o vazio e, em sua solidão megalomaníaca, acredita ser o único Deus que existe, proclamando com orgulho que não há outro além de si, enquanto molda a matéria como uma imitação tosca e distorcida das formas perfeitas que ele vislumbra como sombras na periferia da sua visão limitada. O cosmos nasce então nessa mitologia, nessa cosmogonia, como um erro de tradução, como uma simulação de uma qualidade que tenta replicar a eternidade através da repetição cíclica do tempo e da corrupção da matéria. A existência terrena assume assim o caráter de um exílio, de uma jornada de esquecimento onde o espírito dorme entorpecido pelas sensações do mundo e pelas exigências de uma lei moral imposta por um artífice cego que se julga onipotente. A modernidade, ao despojar o mundo de seus véus sagrados, acabou por reencontrar o gnosticismo sob a máscara da tecnosciência e da hipótese da simulação. O filósofo Nick Bostrom propõe que vivemos quase certamente numa simulação ancestral criada por uma civilização pós-humana, transformando o demiurgo assim num programador ou numa inteligência artificial que sustenta as leis da física como meros parâmetros de um software. A angústia gnóstica do mundo como erro é traduzido para a linguagem dos glitches da Matrix, onde a desconfiança sobre a solidez da matéria encontra eco nas teorias de Baudrillard sobre a hiperrealidade, aquele estágio da cultura onde o simulacro precede o real e a cópia não possui mais o original. O gnosticismo contemporâneo não se apresenta assim como uma religião tradicional, mas manifestando-se como um estado de espírito, na convicção de que a verdade está escondida por trás de uma cortina de algoritmo ou possíveis manipulações institucionais. Nos últimos anos, as redes sociais testemunharam a explosão de um discurso que funde espiritualidade, niilismo e autoajuda sob a égide da ideia de escapar da Matrix, onde figuras patéticas como Andrew Tate popularizaram uma versão secularizada e agressiva desse gnosticismo.
A Matrix, nessa retórica, identifica-se com um sistema econômico e social que escraviza o indivíduo através do consumo e da mediocridade, ressoando poderosamente com uma geração que assiste ao colapso das promessas do progresso das instituições contemporâneas. Esse fenômeno, creio, sinaliza uma falência crítica do compromisso com a imanência, porque o desejo de escapar da realidade para uma transcendência controlável torna-se um refúgio metafísico que permite ao indivíduo evadir-se das responsabilidades éticas e políticas. Diante da transcendência das religiões tradicionais que exigem o encontro com o outro, a submissão a um mistério inalcançável, o gnosticismo digital contemporâneo é uma jornada solitária de empoderamento do ego, onde o indivíduo se torna herói da sua própria narrativa de libertação, possuindo um conhecimento dos segredos do sistema que lhe confere uma superioridade existencial sobre as massas anestesiadas. Essa atitude reflete uma forma de espiritualidade sem carne, uma busca por uma pureza intelectual e financeira que despreza o corpo e o compromisso com o sofrimento do mundo, configurando assim o que poderia ser chamado de uma neognose que domestica o mistério divino através da razão ou da experiência subjetiva. A filosofia da imanência, talvez particularmente na linhagem que a gente segue, que vai de Spinoza até Deleuze e quem mais, apresenta-se como um contraponto necessário a essa fuga gnóstica. Enquanto o gnosticismo opera através de uma fenda intransponível entre espírito e matéria, a imanência postula a univocidade do ser. Tudo que existe é uma expressão de uma única substância e não um plano superior que valide ou condene o mundo atual. Deleuze, claro, propõe que o pensamento deve traçar um plano de imanência que funcione como o horizonte absoluto de todos os acontecimentos, onde cada dobra da matéria é uma expressão da potência criadora e não um erro de um Deus maléfico. O plano de imanência é a negação radical da transcendência como fonte de autoridade. A divindade está totalmente expressa em cada movimento da natureza, em cada afeto do corpo, em cada estremecimento da vida. A sedução do gnosticismo contemporâneo reside na tentativa de restaurar a transcendência em uma era secular, onde assim o programador da simulação toma o lugar do Deus morto, mantendo a estrutura hierárquica que separa o Criador da criação. A fuga para a transcendência controlável das redes sociais é, na verdade, uma queda na impotência, retirando o indivíduo do único terreno onde a transformação seria possível, da realidade material e social compartilhada. O gnosticismo, ao classificar a imanência como uma prisão, comete a traição de inventar um mundo verdadeiro para desvalorizar o único que temos. Uma atitude que Nietzsche identificaria como ressentimento da má consciência contra a força da vida. A tensão entre essa possibilidade gnóstica e a plenitude da vida imanente encontra vozes literárias potentes como Émile Cioran e Clarice Lispector. Cioran, o pensador do pessimismo mais radical, abraça a mito-poética do mal demiurgo para dar sentido à dor da existência, vendo no mundo um fracasso sedutor e na história humana o desdobramento do mal intrínseco à criação. Para Cioran, a consciência é a nossa maior enfermidade, o órgão que nos permite perceber o absurdo de estarmos vivos num cosmos que é o domínio absoluto do demônio. Sua escrita é como se fosse um acordar do inferno, uma revelação negativa que busca a esterilidade diante do vácuo, onde a única salvação possível residiria no aniquilamento definitivo da consciência e do eu. Num contraste luminoso, Clarice Lispector opera uma gnose da imanência, onde a divindade é a própria vida na sua nudez mais vibrante. Em A Paixão Segundo GH, a protagonista vive uma experiência epifânica ao encarar a matéria bruta de uma barata, rompendo com a moralidade humanista para entrar no plano primário da vida, onde Deus não é uma figura transcendente, mas o é da coisa em si, o presente absoluto que não exige nenhuma justificativa. Lispector ensina que o sagrado não está fora da matéria, mas a intensidade máxima da matéria. Quando o eu finalmente desmorona, uma plenitude é alcançada ao tocar o neutro, o inumano que sustenta toda a existência. A ressurgência do gnosticismo nas redes sociais é o sintoma de uma sociedade que perdeu o seu lugar, o seu lar no mundo, vivenciando um sentimento de desrealização onde a mediação constante pelas telas transforma a vida física num empecilho para os fluxos de informação. A desconfiança institucional atua como se fosse um novo arconte e a busca para escapar da Matrix é um grito
de dor, de sofrimento, numa consciência que se sente pequena diante da vastidão. No entanto, a verdadeira libertação não reside na fuga, mas no aprofundamento do contato com a realidade, no ato revolucionário de acreditar nesse mundo, de reconhecer as potências criadoras que habitam cada uma de suas obras. A arte restaura a aura das coisas que a simulação achata, apresentando o mundo como se fosse visto pela primeira vez numa densidade irredutível. O desafio de um projeto de plano de imanência é resistir ao canto da sereia da transcendência digital e reafirmar o compromisso com o corpo que sente e com o mundo que nos sustenta. Se o mundo é um labirinto, ele não é uma armadilha, mas um cenário onde podemos aprender o próprio nome através da experiência da matéria. O erro não está no mundo, mas na nossa separação dele. A transcendência não está além das estrelas, além do mundo, mas na profundidade inesgotável de cada instante em que ousamos estar plenamente abertos e presentes na trama da existência. O gnosticismo e a imanência são dois batimentos de uma mesma pulsação de inquietude, a oscilação eterna entre o desejo de pureza e a necessidade de encarnação. O exílio termina quando descobrimos que o pleroma não está num lugar remoto, mas no silêncio discreto de cada átomo da nossa realidade cotidiana, aguardando o olhar que se recusa a fugir, para ver finalmente a divindade que brilha em cada instante. A fidelidade e a imanência é um abraço da consciência que descobre que ela é a própria vastidão do mundo, transformando assim essa ideia da miragem da Matrix na solidez de um lar reencontrado na beleza trágica, mas também sublime de simplesmente se estar vivo. A jornada de Sofia na sua queda e redenção espelha o movimento da própria consciência humana, que ao tentar compreender o absoluto gera a ilusão da separação. O demiurgo, assim, é a hipostatização desse medo, a vontade de controle que se manifesta na tentativa de organizar o caos em leis rígidas, em narrativas sólidas e em estruturas de opressão. A gnose autêntica não seria o conhecimento de que o mundo é falso, mas a revelação de que a nossa percepção tem sido simplesmente superficial e medrosa, fragmentando a unidade da vida em dualismos estéreis. Ao retornarmos ao plano de imanência, não abandonamos a espiritualidade. Nós a libertamos das amarras da transcendência controlável e a devolvemos ao fluxo do eterno devir, onde cada ser é uma nota singular e necessária na sinfonia do grande ser. O fenômeno contemporâneo da ressurgência gnóstica em plataformas digitais, principalmente, sinaliza que a sede pelo sagrado não desapareceu, mas se torna cada vez mais errática diante do colapso das grandes narrativas. A Matrix digital é uma fronteira de um dualismo que tenta, mais uma vez, separar o espírito da carne, o código da vida ou o eu do mundo. No entanto, a ascese verdadeira é aquela que nos leva para baixo, para as raízes da existência, onde a distinção entre sagrado e profano se dissolve na univocidade da grande substância única. Nesse encontro com o real, sem véu, sem fugas, que a luz primordial encontra descanso na terra, e o erro do início, na verdade, se mostra como um simples convite necessário para a criação do sentido diante do seio da eternidade. A cada instante, assim, a escolha se renova entre a amargura de Cioran, que vê na criação uma afronta, ou na audácia bela de Lispector, que vê na matéria bruta a face de Deus. O gnosticismo moderno, ao tentar fugir, esquece que o sistema é feito da mesma substância que o buscador, que não há para onde fugir que não seja para dentro da própria vida. O plano de imanência é justamente esse horizonte sem saída, mas também sem limites, onde a liberdade não é uma fuga da necessidade, mas a compreensão da nossa conexão com tudo que existe. No silêncio que se segue ao colapso das ilusões, a imanência se revela como a única transcendência verdadeira, como aquela que não nos retira do mundo, mas que nos permite habitá-lo em toda a sua plenitude luminosa e também terrível. Esse ressurgimento da gnose pode ser visto como uma tentativa de fuga da realidade por uma transcendência controlável, seria o reflexo de uma mente que busca segurança na abstração diante das falências das instituições. A ideia da Matrix oferece uma clareza artificial, um dualismo simplista entre o acordado e o adormecido, que satisfaz também o desejo de ordem no mundo caótico. Essa gnose, no entanto, é frequentemente uma forma de narcisismo metafísico que ignora a interdependência radical de todos os seres.
E a filosofia da imanência vem desafiando essa visão ao propor uma ética de composição, onde a força do indivíduo não vem do seu isolamento, no seu local de topo numa hierarquia do conhecimento, mas simplesmente na capacidade de se afetar e ser afetado pela multiplicidade do mundo. A desolação do deserto do real, descrita por Baudrillard, e a falta de lar apontada por Heidegger, são talvez o resultado de uma ciência que nos imaginou separados da natureza por muito tempo para melhor manipulá-la. O gnosticismo contemporâneo como um ato dessa separação onde o próprio ser humano se torna objeto de utilidade e simulação. Contra isso, novamente, a imanência afirma que somos parte integrante da natureza, como modos finitos de uma substância infinita, que a nossa dignidade reside em expressar essa potência aqui e agora. A gnose, quando despida do seu ódio e rancor pelo mundo, torna-se a intuição dessa unidade, a percepção de que o espírito não é um estranho na matéria, mas a própria a própria vibração, movimento e fluxo da matéria no seu estado de consciência mais profundo. O mundo não é assim um erro, mas um local de experimentação, o plano onde o absoluto se torna relativo para poder ser experimentado e amado. Escapar da Matrix não é subir para uma nuvem digital, mas quebrar os espelhos da representação para tocar o real, onde a vida existe sem necessidade de um mestre, de um artífice. No coração da imanência, a gnose deixa de ser um segredo a ser revelado, um conhecimento secreto a ser buscado, mas é apenas uma luz que ilumina o caminho de volta para casa, e essa casa justamente é aquela que nunca deixamos, mas que talvez tenhamos apenas esquecido como habitar. A busca por uma transcendência controlável nas redes sociais revela uma profunda crise de sentido, um local ou um momento onde a tecnologia é usada para criar novos mitos que justificam o afastamento de qualquer compromisso social. Esse gnosticismo contemporâneo promete libertação através do conhecimento, do domínio técnico-financeiro, mas acaba por simplesmente aprisionar o indivíduo numa nova forma de servidão aos desígnios do capital e talvez principalmente do ego. O erro de Sofia, portanto, não foi o desejo de conhecer, mas o esquecimento de que ela já era o que buscava. O demiurgo é a personificação dessa amnésia, a força que tenta criar um mundo fora da plenitude para compensar o seu sentimento de falta. Quando despertamos para a imanência, o demiurgo se dissolve não porque fugimos do seu mundo, mas porque descobrimos que o mundo dele nunca foi nada além de uma interpretação equívoca da nossa própria potência. A ideia da Matrix cai quando paramos de acreditar nela como uma força externa e começamos a pensar como expressões diretas da substância infinita que nos constitui. A conclusão acaba sendo meio óbvia, mas é um retorno à Terra, um abraço à matéria, uma celebração de cada instante. O mundo não é um erro, mas é um poema do Criador escrito em linguagem histórica, mutável, frágil, temporal. E nós, como leitores, que ao lerem, se tornamos o próprio poema. A transcendência é o estremecimento de uma barata, o silêncio de um deserto, o brilho de uma tela, o calor de uma mão, um aperto de um abraço. A transcendência está em tudo, porque tudo é desdobramento infinito de uma única realidade. Talvez um desejo é que a nossa gnose seja a fidelidade e a imanência, e que o escapar da Matrix seja simplesmente um mergulho definitivo naquilo que sempre fomos.